Olá, será que o proprietário de arma de fogo com registro no Sinarme, ou seja, arma para defesa mantida dentro da residência ou no estabelecimento comercial, que também possui um segundo imóvel, uma casa de campo, uma casa de praia, uma fazenda, pode eventualmente nos deslocamentos para esses locais levar a sua arma? Existe alguma forma de fazer isso e ter consigo essa arma nesse segundo local para a sua defesa? É isso que nós vamos ver neste vídeo, mas não sem antes lembrar você que interaja aqui conosco, deixando sua avaliação sobre o nosso conteúdo, seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para fazer isso, se inscreva, ative suas notificações e se você gosta do nosso trabalho, considere se tornar um apoiador aqui do nosso espaço. Essa é, sem sombra de dúvida, uma das questões mais recorrentes que afligem os proprietários de arma de fogo. Nós sabemos que a nossa legislação traz duas relações distintas do indivíduo com a arma. Uma relação estática, que é a relação da posse, ou seja, a arma é mantida em um local específico, seja a residência, seja o local de trabalho, conforme prescrições do artigo 5º do Estatuto do Desarmamento, e uma outra prescrição diferente, que é a relação dinâmica, que o indivíduo pode circular com a arma, e isso previsto lá no artigo 10 também do Estatuto. Mas nós sabemos que aqui no Brasil, conseguir o porte de arma, que é o que garante a livre circulação com armamento, é algo bastante raro. Ainda reina a subjetividade nas avaliações desses pedidos, e isso faz com que conseguir uma autorização de porte seja algo bastante difícil, muito fora da realidade da grande maioria dos brasileiros, aos quais agora, de modo objetivo, é sim garantido o direito à posse de arma. A posse de arma hoje no Brasil é vinculada a requisitos objetivos. Se o indivíduo satisfaz exigências legais, passando por capacitação técnica, capacitação psicológica e demonstração de idoneidade, ele vai ter direito à aquisição de uma arma para a relação estática. Mas muitos desses indivíduos, proprietários de arma de fogo no Sinarme, eventualmente se deslocam para outro local. Possuem fazenda, possuem casa de praia, possuem casa de campo, e quando para lá viajam, ficam descobertos, ficam sem um instrumento de defesa que possuem em seu domicílio, em seu local habitual de residência. E há uma demanda para que se leve a arma para esse segundo endereço. E muita gente pergunta se isso é possível ou não. E a resposta a essa questão, de acordo com a nossa legislação, é que nada impede que se consiga essa autorização. Evidentemente, nós estamos falando de transporte de arma, não podemos confundir isso com porte. O indivíduo que tem porte vai levar a arma para onde ele estiver se deslocando. Nós estamos falando de transporte, o deslocamento da arma de um local para o outro. E a nossa legislação hoje prevê sim uma forma de se fazer esse deslocamento, ainda que não seja algo tão claro, muito menos tão objetivo. Onde é que está essa previsão? Está no decreto 9845 de 2019. Vamos dar uma olhada no que diz o artigo 4º, parágrafo 5º desse decreto. Artigo 4º. O certificado de registro de arma de fogo expedido pela Polícia Federal, precedido de cadastro no Sinarme, tem validade no território nacional e autoriza o proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou nas dependências desta, ou ainda de seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Aqui no caput, essa disposição repete o artigo 5º do Estatuto do Desarmamento. Nenhuma novidade. Mas vamos ver o que está previsto no parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 5º. O proprietário de arma de fogo de que trata este artigo, na hipótese de mudança de domicílio ou outra situação que implique o transporte da arma de fogo, deverá solicitar guia de trânsito à Polícia Federal
para as armas de fogo cadastradas no Sinarme, na forma estabelecida em ato do Diretor-Geral da Polícia Federal. Parágrafo 6º. A guia de trânsito a que se refere o parágrafo 5º autoriza tão somente o transporte da arma de fogo devidamente desmuniciada e acondicionada para o percurso nela autorizado. Nós vemos aqui que a previsão do Decreto 9845 é para situações de mudança de domicílio ou outra motivação que implique o transporte da arma. O deslocamento do proprietário entre um domicílio e outro, entre um imóvel e outro, pode muito bem ser entendido como hipótese que implica o deslocamento da arma. Imagine a situação, por exemplo, de alguém que mora sozinho ou que está residindo em um local do qual vai sair por algum tempo e que precisa levar a arma consigo, não só para manter-se seguro no local para o qual vai, mas também para manter uma segurança maior no sentido de aquela arma não ser eventualmente furtada, não ser alvo de uma investida criminosa. É uma situação que muito bem pode se enquadrar aqui nessa hipótese de outra motivação que implique o deslocamento, o local de guarda da arma. E nós temos que também considerar que se esse transporte é feito de um local fixo, ou seja, de um determinado endereço, para um outro endereço, apenas haverá esse deslocamento, o transporte. E uma vez seguidas as regras de transporte fixadas pela própria Polícia Federal, com base aqui no Decreto 9845, nós não teríamos nenhuma impossibilidade, nenhuma vedação legal a que esse transporte fosse autorizado. Aqui no decreto se faz uma referência a ato do Diretor-Geral da Polícia Federal. Que ato é esse? Atualmente, Instrução Normativa 180 da Polícia Federal, aquela instrução normativa que revogou a IN 131, alvo de diversas críticas. E na IN 180 existe essa previsão de modo um pouco mais esmiuçado. Vamos conferir o que diz a IN 180 a respeito da expedição de guia de trânsito pela Polícia Federal. Isso está no capítulo 4 da IN 180, cujo título é da guia de trânsito e do porte de arma de fogo. E aí nós temos no artigo 31. A guia de trânsito para o transporte de arma de fogo será expedida pela Polícia Federal mediante solicitação do proprietário e desde que o certificado de registro esteja válido nos casos de, inciso 1º, mudança de domicílio, inciso 2º, manutenção da arma em armeiro credenciado, inciso 3º, restituição de arma apreendida e, inciso 4º, treinamento ou outra situação que implique o transporte da arma. Parágrafo 1º. A guia de trânsito para o transporte de arma de fogo terá validade temporal e territorial delimitada. Parágrafo 2º. Para a emissão de guia de trânsito, o proprietário deverá apresentar, com pelo menos 10 dias de antecedência, requerimento disponibilizado no sítio eletrônico da Polícia Federal, expondo os motivos do trânsito, inciso 1º, inciso 2º, a data do trânsito e, inciso 3º, os endereços dos locais de origem e de destino. Aí no parágrafo 3º nós já temos uma previsão específica para a guia de treinamento. E aí no parágrafo 5º vem uma disposição geral. A guia de trânsito não autoriza o porte de nenhuma das armas nela listadas, mas apenas o seu transporte, desmuniciada e acondicionada de maneira que não possa ser feito o seu pronto uso e somente no percurso nela autorizado. Nós vemos que a IN 180 basicamente repete o que consta do Decreto 9845 e em ambas está prevista outra situação que implique o transporte da arma. Essa outra situação muito bem pode se identificar com o deslocamento do proprietário da arma do seu local de registro originário para um segundo local. Repito, uma casa de praia, uma fazenda,
uma casa de campo, um local que também pertença ao proprietário da arma, que possa ser qualificado como interior de sua residência, né? Uma segunda edificação que satisfaça esses requisitos, ou seja, ele vai exercer também posse de arma e não porte, porque vai manter essa arma dentro das dependências de um outro imóvel do qual também é proprietário, mas o fará por prazo delimitado, o fará provisoriamente. Então, respondendo à questão, existe sim uma possibilidade legal de se autorizar esse deslocamento. Evidentemente, não é algo cristalino na nossa lei, é uma hipótese de enquadramento. E a ela vai poder ser contraposta uma interpretação de delegados da Polícia Federal com visões mais restritivas de que essa situação não é uma situação que implique o deslocamento da arma e que para fazer isso o proprietário deveria obter o porte. É apenas uma interpretação restritiva, seguindo fielmente o que consta do Decreto 9845 e que está normatizado na Instrução Normativa 180, essa é sim uma possibilidade real. Resta apenas saber se a Polícia Federal, provocada com essas solicitações, vai atender ou não. Evidentemente, não se altera nada na forma de execução do transporte autorizado pela guia de trânsito. É necessário se requerer com 10 dias de antecedência, especificar motivação e esse transporte será válido nas datas especificadas na guia. Mas o delegado de Polícia Federal, entendendo que é uma hipótese permissiva, tem sim respaldo normativo em decreto e na IN 180 para autorizar tranquilamente esse transporte. Transporte que deverá ser realizado durante o seu trajeto com a arma desmuniciada e acondicionada, de modo a que não se permita o pronto uso dela, porque nesse trajeto nós não temos um deslocamento do local de posse, nós temos porte. Então, o que pode ser autorizado é a transferência provisória do local de posse originário, ou seja, a residência ou domicílio do proprietário, para um segundo local de posse. Simplesmente esse transporte seguindo as regras da Polícia Federal. Mas sim, é algo previsto na legislação, ainda que inegavelmente dotado de um cunho subjetivo. Qual era a melhor forma de se resolver essa questão? Era inclusive a proposta que vinha lá desde o PL 3722, onde se trabalhou muito nisso. Era colocar na norma que o registro da arma de fogo, ou seja, o seu CRAF, autorizaria o transporte desmuniciado com a arma acondicionada, de modo que dela não se pudesse fazer pronto uso para onde o proprietário fosse se deslocar a um segundo endereço, um outro local de exercício de posse. Isso podia ser automático. O registro não estaria limitado ao interior da residência, suas dependências, mas também autorizaria o transporte, repito, desmuniciado, com arma acondicionada de modo a que dela não se possa fazer uso, entre dois endereços diferentes, também de propriedade do titular do registro. Seria uma ótima sugestão, mas infelizmente nós hoje não temos em projetos em estágio avançado de tramitação essa previsão. Isso ficou lá no PL 3722 e que ainda não saiu da Câmara dos Deputados. No PL 3723 nós não temos esse tipo de avanço, lamentavelmente. Muito obrigado por sua atenção, espero que esse conteúdo lhe tenha sido útil. Reitero aqui os meus pedidos para que interaja conosco, veja aqui na descrição do vídeo os links que permitem essa interação. Considere se tornar um apoiador do nosso trabalho. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.